Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na última lição do trimestre. A lição de Êxodo, irmãos, acabou. Hoje vai ser o último estudo que nós estamos fazendo sobre o livro de Êxodo. No próximo trimestre, a partir da próxima semana, vamos estudar uma nova lição sobre Josué. Inclusive, a minha lição está até aqui e eu quero mostrar para vocês a minha lição de professor. Olha só, essa é a lição dos adultos do próximo trimestre, Josué. Depois dessa, vamos estudar a carta aos Colossenses e a Filipenses. Então, vamos ter o prazer de estudar aí vários livros da Bíblia nesse período, né? Estudamos agora o livro de Êxodo. A lição passada falou sobre imagens, alusões e símbolos. A próxima será Josué. E após a Josué, que é essa que eu mostrei, estudaremos sobre Filipenses e Colossenses. E quando chegar a lição de Filipenses, eu posso dizer a vocês qual será a lição seguinte, porque nas últimas páginas, a lição sempre traz a lição do próximo trimestre. Então, assim, diante disso, eu estou falando por causa do que a própria lição de Escola Sabatina nos traz de informação, tá bom? Mas a lição de hoje, o título é Jesus fez sua tenda com a humanidade. Eu coloquei assim, Jesus igual fez sua tenda na humanidade. E por quê? O verso de João, capítulo 1, verso 14, o texto fala assim: e o verbo, Cristo, boa palavra, se fez carne, ou seja, a pessoa divina de Cristo se tornou humana e habitou entre nós. Então, a expressão habitar, como eu falei para vocês ontem, né, tem um termo de tabernacular, de estar junto, de conviver. E até a glória de Deus, né, o Shekinah, que vem de Shakan, quer dizer morar, residir, habitar. E aqui, de forma específica, Jesus se tornou conhecido a divindade através de sua humanidade. Para ficar mais claro, em sua humanidade, Cristo revelou o Pai. Em sua humanidade, ele demonstrou o amor de Deus. Em sua humanidade, ele mostrou a nossa dependência dele. Jesus, quando ele assumiu a forma humana, irmãos, ele não foi meio humano, ele foi 100% humano. Todas as atribuições que o ser humano passa, Jesus passou, para que nessa condição ele viesse a se tornar o nosso Salvador. E esse verso para memorizar nos deixa muito claro, o verso para memorizar não, o verso da pergunta que diz aqui, quando fala assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus sempre existiu como Deus. Ele chegou a dizer, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eu não tenho uma origem de tempo. Eu não sou uma pessoa que tive que surgir de alguma forma. Não. Eu sempre existi. Porém, da forma humana, Jesus teve uma origem. Na forma humana, Jesus tem uma data de início, porque ele nunca existiu como homem. Ele sempre existiu como Deus. E nesse verso, me chama muita atenção porque Deus em Cristo se diminui para se tornar revelação dele para nós mesmos. Em outras palavras, Jesus precisou se diminuir para se tornar conhecido. E em sua diminuição, ao tornar-nos conhecido, nós nos tornamos grande em sua presença. João fala algo parecido, né? Importa que ele cresça e eu diminua, mas em Cristo ele diminui e eu cresço. Em que sentido? Ao demonstrar a sua personalidade, ao manifestar e a realizar a sua própria pessoa, Jesus se diminui e nos torna amado do Pai. A Bíblia fala, no livro Paulo fala em uma de suas cartas, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Deus teve que se diminuir para se tornar conhecido. E essa diminuição nos deu a garantia de termos um espaço em seu reino. O livro de Pedro, irmão, segunda carta de Pedro 3,13, fala assim, nós aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E essa é a justiça pessoal, como diz Jeremias, né? E será chamado Senhor Justiça Nossa. Então ele será a própria justiça no mundo de justiça, porque ele será o próprio santuário, ele será o próprio templo, como diz aqui a carta, ou melhor dizendo, ao livro de Apocalipse. Lá não existirá templo, porque o templo é o Senhor. Ele mesmo será tudo para nós nesse aspecto. E uma outra coisa que merece consideração. Eu quero deixar claro aqui, quando o Apocalipse fala assim, irmãos, que Jesus, Deus habitará conosco, o capítulo 22, 21 de Apocalipse, verso 3, fala assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens, tabernáculo, ele mesmo habitará e estará convosco. Tabernáculo, habitar, estar. 3 palavras sinônimas de relacionamento. E esse é o relacionamento que Deus de fato quer estar conosco. Aqui o autor conclui, falando sobre Apocalipse 3:20.
cearei com ele e ele comigo. Cear, irmãos, na Bíblia, de acordo com a cultura do Oriente Médio, ela tinha algumas aplicações e uns significados. A refeição tinha a ver com relacionamento, compromisso, intimidade, amizade, hospitalidade. Na Bíblia, ela tinha esse propósito. E quando Deus fala assim, eu cearei com ele e ele comigo, ou seja, ninguém vai comer sozinho. Eu confesso a vocês que eu sinto quando eu estou com a esposa e a gente não come junto. Eu falei para ela uma certa vez, bem, nós precisamos retornar às nossas refeições juntos, porque isso envolve relacionamento, intimidade, compromisso e hospitalidade entre um e outro, mesmo dentro de nossa casa. É uma forma de recebê-la ou dela me receber. Então, felizes aqueles que fazem valer essa importância. E para concluir aqui o tema da lição, Apocalipse 21:3 diz assim, o que é que esse texto nos promete? Ele nos promete que Deus estará conosco para sempre. Hoje, irmãos, o pecado afasta-nos de Deus. Não que afasta Deus de nós, mas me afasta dele. O texto fala muito claro, porque os vossos pecados causam separação entre mim e vós, e me impede que eu vos ouça. Ou seja, da parte de Deus, ele se torna impedido por causa da escolha humana de regredir a sua condição de crescimento espiritual. Que eu e você tenhamos em Cristo um tabernáculo constante. Tenhamos nele a nossa morada, para que quando ele voltar e trouxer a cidade santa, nós estejamos com ele ali dentro. Nós não vamos estar aqui para ver a cidade santa descer, mas estaremos dentro da cidade santa, descendo para este mundo, habitar com ele para sempre. Que Deus te abençoe e nos conceda um ótimo dia em sua presença e com a fé necessária para continuar confiarmos nele. Vamos orar? Querido Pai Celestial, alimenta-nos com a esperança de estarmos contigo para sempre e que essa seja a nossa maior bênção em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, até a próxima lição, próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.